Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje é dia de Romanos, capítulo 11. O remanescente de Israel. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Se o Senhor matar os teus profetas e derrubar os teus altares, sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos, Elias, perante Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os olhos para que não consigam ver, as suas costas fiquem curvadas para sempre. Os ramos enxertados. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significa sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes no meu povo, no meu próprio povo, e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será da sua aceitação senão a vida entre os mortos? Se é santa parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos forem cortados e vocês, sendo oliveira brava, forem enxertados entre os outros, agora participa da seiva e vem a raiz da oliveira ser cultivada. Não se glorie contra estes ramos. Se o fizer, saiba que não é nenhum que sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. E está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece na fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. A severidade para qual aqueles que caíram, mas a bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, não continuem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, você foi cortado de uma oliveira brava. A natureza
antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, mas quanto mais serão enxertados ramos naturais na sua própria oliveira? Todo Israel será salvo. Irmãos, não quero que ignorem este ministério, para que não tomem presunçosos. Israel experimentou endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo o povo de Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com ele. Quando eu remover no seu pecado, quando o evangelho, eles serão inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, serão amados por conta dos patriarcas, pois os dons chamados de Deus são irrevogáveis. Assim, como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graça, a desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graça, a misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos os desobedientes para exercer a misericórdia para com todos. O hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, sabedoria do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória. Amém. Esse texto, ele começa nos explicando sobre os remanescentes de Israel. No tempo de Elias, quando Elias estava aqui na terra, ele, por uma vez, quando ele foi enfrentar um príncipe deste século, e vocês já sabem que o príncipe desse século é o demônio, um príncipe chamado Baal. O povo, eles adoravam a Baal. O povo adora adorar quem não é Deus, né? E então Deus foi levantar Elias para que Elias trouxesse de volta o povo para Israel. E ali ele vai mostrar para aquele povo que o Senhor é Deus. E ele diz um dia ao Senhor assim: Senhor, só sobrou eu. Só tem eu aqui. Aí Deus fala para Elias: ô Elias, porque Elias andava meio que sozinho, sabe? Ele andava assim, e ele olhava para um lado, para o outro, ele pregava, e ele pregava as boas novas, e ele não encontrava na frente dele uma pessoa entregue aos caminhos do Senhor. E ele estava enfrentando vários desafios. Chegou uma hora que ele precisou de enfrentar um altar. O altar a um demônio chamado Baal. E ele virou a Deus e falou assim: ai Deus, só tem eu. Só tem eu aqui. E agora? Deus falou: oh, Elias, Elias, existem 7.000 joelhos que não se dobram a Baal. Não é só você. A história vem com você porque você é um profeta. Porque eu derramei o meu espírito sobre você. Mas não é só você nesse mundo. Você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Essa parte é minha. Mas existem mais 7.000 joelhos que estão com você. Então pode ir. Pode ir porque você não está sozinho. Tem você e muitos outros. E ali, Elias toma um fôlego e enfrenta todos aqueles desafios, enfrenta aqueles magos, que tinham magos, né, para ele enfrentar, para mostrar que Deus era Deus e não aqueles demônios. E Deus mostra a grandeza dele naquela época, e Paulo vem dizendo que ainda que restasse só um, porque Paulo também começa a fazer uma pregação solitária. E ele se lembra dessa parte de Elias. E ele fala: ainda que restasse só um, ainda assim o Espírito Santo de Deus conseguiria alcançar um povo inteiro. Por que ele conseguiria alcançar um povo inteiro?
por conta dos gentios. Quem é os gentios, Polly? Eu e você. O povo escolhido de Deus é o povo de Israel. E o povo de Israel não quis a presença de Deus. Eles rejeitaram. Eles rejeitaram a Cristo, eles rejeitaram a Deus. Deus amou um povo desobediente. Uau! Muitas vezes eu e você nos comportamos de forma desobediente, mas Deus está acostumado. A questão é aonde a gente se importa que a gente vai depois disso tudo. Dali Deus pega o ramo, a presença de Deus, a presença de Cristo, a presença do povo de Israel, ela é representada por uma oliveira. Então ele começa a narrativa através dos ramos enxertados. Ele diz que ele cortou os ramos da oliveira e ele enxertou outros ramos. E esse ramo enxertado é eu e esse ramo enxertado é você. Para que assim a gente pudesse usufruir de tudo aquilo que o povo de Israel não quis usufruir, que é a glória, a graça e a plenitude de Deus. Mas ele termina o texto dizendo que todo Israel será salvo. Daqui a pouco, quando Jesus voltar, todo o povo de Israel, todo o povo do mundo, vão dobrar os seus joelhos e vão declarar em só uma voz que só Jesus Cristo é o Senhor. Ele termina de fato o texto cantando um hino de louvor a Deus. Esse hino até tem, ele é literalmente um louvor sobre a glória, a graça e a grandeza de Deus. E eu pergunto a vocês, se o que mais importa é o céu, qual é o pré-requisito para ir para lá, Polly? Você leu ontem no texto, a gente conversou sobre isso ontem. O pré-requisito para ir para o céu é Jesus. É crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Amém. Mas por quê que todos pecaram através do plano original e nós fomos destituídos da glória de Deus? Qual é a característica de um homem e de uma mulher que quer o céu? O que eu preciso de fazer? Porque eu confesso Jesus com a minha boca e creio em meu coração. Amém. Quais são os frutos que eu preciso de ter? Nós precisamos voltar no primeiro capítulo da Bíblia e entender do que e por que se deu a queda do homem. Nós vamos voltar agora em Gênesis 3. Lá em Gênesis 3 conta literalmente a queda do homem. Um dia a serpente estava rodeando a única árvore que Adão e Eva não podiam comer, que era a árvore da vida. Quando ele chega ali naquela árvore da vida, ele persuade Adão e Eva, principalmente Eva, para comer do fruto da árvore proibida. E o nome dela era Árvore da Vida. Se eles comessem daquele fruto, eles seriam como Deus, semelhante a Deus. Eles teriam conhecimento. E aquilo deixa Eva assim tentada. Deixa tão tentada. Ela é tão convencida pela serpente que ela chega e convence Adão a comer do fruto. Então Adão e Eva comem do fruto e eles percebem uma coisa. Uau, que eles estavam nus. Até então, eles não entendiam que eles estavam nus. E vocês sabem por que eles não entendiam que estavam nus? Porque dentro do coração deles tinham pureza. A partir do momento em que eles comem daquele fruto, lhe é arrancado a pureza. Isso vocês tinham que anotar, anota. Então, eu, além de confessar Jesus com a minha boca, crer com o meu coração, eu preciso produzir frutos de pureza. Eu preciso ter um caráter puro. Os meus pensamentos precisam ser puros. O meu comportamento precisa ser em volta da pureza. Eu preciso entender e destrinchar a pureza no meu coração. A segunda coisa que eles perderam 3 coisas.
E são essas 3 coisas que eu e você precisamos de percorrer para chegar no céu. O Espírito Santo de Deus vem conduzir o povo do Senhor ao céu através de 3 características perdidas no céu. A segunda característica que no céu não, no paraíso. A segunda característica que perdemos no Jardim do Éden foi a verdade. Porque logo depois que eles comeram do fruto, que eles perceberam que eles estavam nus, que eles teceram a figueira, eles teceram folhas, né, da figueira neles para tamparem a sua nudez, Deus aparece. Era quase a viração do dia. Assim como Deus vinha todos os dias falar com ele, veio mais um dia. E aí eles falaram com Deus e Deus fala assim: Adão, Eva, bom dia, boa tarde, cadê vocês? E eles estavam escondidos de Deus. Quando eles se apresentam diante de Deus, eles estão vestidos. Na hora, Deus olha para eles e falou com eles: vocês comeram do fruto da árvore? Por que vocês estão assim? Eles, porque a gente estava nu. Então vocês comeram da única árvore que eu falei que não era para vocês comerem. E antes que eles assumissem que tinham comido, Adão, que foi chamado por Deus, falou: foi a mulher que você me deu. Ela fez isso comigo. E na hora que Deus se vira para Eva fala para Deus: não fui eu. Foi a serpente que me enganou. Então um acusa o outro, em vez de assumir, eles não produziram ali frutos de arrependimento. O espírito de acusação, o espírito de negação, o espírito de que não trouxeram a eles autorresponsabilidade, era um espírito que faltava naquele lugar, que era um espírito de arrependimento. Eles perderam a pureza, eles perderam a verdade e eles perderam o arrependimento. Todo plano de redenção de Deus para a humanidade, ela gira em torno de 3 pilares. Porque Deus expulsa eles do paraíso, eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E depois que eles foram destituídos da glória de Deus, arrancados dali, expulsos, Deus então começa o plano de redenção da humanidade. Então ele envia ele mesmo para nascer de uma mulher, Maria, e mostrar para a humanidade que daria sim para ser um homem puro, santo, verdadeiro e honesto. E quando Jesus morre na cruz pelos meus e pelos seus pecados, assim que ele se entrega por nós e ressuscita, ele vem e deixa o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, através do sacrifício da cruz, ele tem uma missão de nos conduzir até o céu. Através de 3 pilares: pureza, verdade e arrependimento. Eu li para vocês diversas vezes, não fui eu que inventei. Nós lemos em quase todo o livro de Atos, nós lemos no livro de João, que o Evangelho, inclusive no livro de Romanos já li também. O Evangelho de Cristo é um evangelho de arrependimento. Se hoje você não estiver produzindo frutos de arrependimento, talvez você esteja um pouquinho longe do plano do Senhor para sua vida. João 8,44
diz que o pai da mentira é o diabo. Se o pai da mentira é o diabo e você não é filho do diabo, você precisa ser conduzido pela verdade. A serpente me enganou, Deus. Eu fui enganado. Quando a gente é enganado, é ausência de verdade. Alguém que engana alguém, aquele alguém que enganou aquele alguém, ele agiu com falta de verdade. E o pai de toda mentira é Satanás. Então, todas as vezes em que eu lido com mentiras, que eu escondo a verdade, eu estou muito mais perto do inimigo da minha alma do que do céu. E isso é muito sério. Para Deus não existe mentirinha nem mentirão. Existe mentira. E a terceira coisa que nos arrancaram no jardim do Éden, mas Cristo nos remiu e nos redimiu através do sangue dele derramado naquela cruz, é a pureza. A pureza é algo que a gente precisa lutar desde que a gente nasce. Deus é puro. A palavra de Deus diz que sem santidade é impossível ver a Deus. Volte a sonhar, volte a acreditar, volte a ter pensamentos com o céu. Volte a ter pensamentos puros. Se a tua mente for impura, se o teu corpo for entregue ao pecado, não, eu vou provocadamente me entregar ao pecado. Isso é trazer total impureza ao seu coração. Se na sua vida não tiver esses 3 pilares, você corre um sério risco. Impureza, mentira e acusação. Foi isso que o inimigo da nossa alma nos entregou no Jardim do Éden. E por isso que nós fomos expulsos do paraíso. Cristo morre, ressuscita, derrama o Espírito dele para nos conduzir ao caminho da verdade, da justiça e do juízo. A verdade é a ausência de mentira. A justiça, ela vem com arrependimento. E o juízo está ligado à pureza. Onde está o teu coração? Onde estão os teus pensamentos? Onde estão os teus pés? Volta. Volta porque o Jardim do Éden já foi conquistado naquela cruz de novo. Quando você se encontrar com Cristo, a ideia é que naquele dia Ele fale para você: entre no gozo do teu Senhor. Entre no gozo do teu Senhor. Eu vou contar para vocês caixinhas que me chamou muita atenção de ontem. Ontem eu abri caixinhas no Instagram, a gente vive conversando sobre os caixinhas que eu abro, né? E uma mulher virou para mim e falou assim: Poli, o meu marido está com outra e essa outra está grávida. Ela diz que é dele. Ele diz que não tem a possibilidade de ser dele. Mas, considerando que ele é o que é e considerando que ele tem feito o que ele tem feito, eu não posso dizer que não é. E se o fruto daquele ventre for filho dela? Eu estava pensando em fazer o seguinte: proteger o nosso patrimônio. Eu posso pegar parte dele da casa e passar para o nome dos meus filhos para que aquele fruto não tenha direito ao que é meu? O que eu respondi para ela? Tem. Vai lá, transfere a casa, a parte dele para o nome dos seus filhos e tá tudo certo. Talvez qualquer outro advogado pararia por aí a resposta. Mas eu preciso trazer 3 frutos para minha vida. E eu preciso trazer 3 frutos para a sua vida. Verdade, pureza
e arrependimento. E aí eu virei para ela e falei assim, não, tudo bem, você pode fazer isso, mas eu quero saber se isso é justo, se isso é correto, se isso é verdadeiro, se aquele fruto daquele ventre daquela mulher, que é outra mulher, que não é a esposa dele, que a esposa dele é você, de fato tiver gestante. É justo que aquele menininho ou aquela menininha não tenha direito ao que de fato ele tem direito, só porque ele já é órfão? Só porque ele já nasceu num contexto que não é familiar? Só porque ele é filho da outra? Porque a outra não herda nada. Mas o filho é filho e filho tem direito de filho. Ninguém rouba o direito de um filho. Se você roubar o direito de alguém, se você enganar a outra pessoa e se você planejar maquiavelicamente aquilo que vai roubar, que vai mentir, que vai enganar o que de fato é de outra pessoa, você acha que você vai se ver como diante de Deus? Você acha que Deus não vai levar esse seu ato em consideração no dia de Hebreus 9:27? Você está limitada pela sua dor, você está limitada pelas suas circunstâncias, você está limitada pelo teu espírito de justiça. Mas eu te questiono, qual espírito de justiça deve prevalecer diante deste seu desafio? Ah, não, Poliana, é o filho da outra. Não, gente, é filho. Eu preciso ser justa mesmo que isso doa a minha carne. Porque quando Jesus morre naquela cruz e ele ressuscita, ele deixa uma ordem clara. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Negar a nós mesmos é negar o nosso direito, é engolir toda vergonha muitas vezes, é engolir toda a necessidade de justiça e colocar na cruz. Por mais que pareça injusto, por mais que não pareça correto, por mais que tenham nos enganado e mentido contra nós, a relação não pode ser em cadeia. Porque onde abunda o pecado, quando a presença de Deus chega, superabunda a graça de Deus. E quem diz isso é a palavra, não sou eu. Quando o marido dela atrai, quando o marido dela se deita com outra mulher e produz um fruto daquela relação extraconjugal, ainda assim, aquele fruto é um filho. Para os judeus, os gentios que somos nós, não somos nada. Só que porque eles não quiseram a presença de Deus, o Senhor cortou eles do ramo da oliveira e nos enxertou no lugar deles. Deus é tão generoso, tão generoso, tão generoso, que o Senhor faz questão de quem faz questão dele. No projeto original da humanidade, eu e você não estaríamos ali. Mas porque quem deveria querer não quis, o Senhor nos colocou naquele lugar. Um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar que vai nos levar para perto dele. Nós somos co-herdeiro em Cristo por conta de 3 características: arrependimento, pureza e verdade. São os 3 pilares que precisam nortear a minha vida e a sua vida, ainda que muitas vezes eu e você precisamos pegar a nossa cruz e seguir. Onde não tiver verdade, não tiver pureza e não tiver arrependimento na sua vida, nas suas decisões, nas suas circunstâncias, ali a ausência da santidade de Deus. E a Bíblia diz, não eu, a Bíblia, que sem santidade é impossível ver a Deus. Só existe uma forma de ver a Deus com santidade. E só existe uma forma de ter santidade: se eu produzir frutos de arrependimento, pureza e verdade.
Eu estou repetindo várias vezes, os 3 pilares que vão nos nortear em nossas decisões, comportamentos e ações que nos levam para o céu. Porque a gente precisava, na verdade, as pessoas fazem tatuagem de tudo. Se você tiver que tatuar alguma coisa, tatue as palavras pureza, verdade e arrependimento. Porque essas palavras precisam nortear todas as suas decisões. Porque através dela, depois que você se torna filho de Deus, co-herdeiro do reino de Deus, que aí sim é o caminho que vai nos levar para o céu. O que eu disse hoje é tão sério, tão sério, tão sério, que dá pra gente ver e rever várias atitudes da nossa vida. Poliane, se hoje eu tiver circunstâncias e situações em que eu não produzi frutos de arrependimento, frutos de verdade e frutos de pureza, querido, peraí. Confesse. Confesse ao Senhor. Confesse. Se puder consertar, conserte. Se puder trazer justiça no seu comportamento, traga, ainda que você seja prejudicada. Se você puder trazer verdade, traga. Agora, se não houver possibilidade, se houver possibilidade, você vai ser cobrada de que havia possibilidade e você não fez. Mas se não houver possibilidade, pô, ele não tem possibilidade. Confesse, entregue, se arrependa. Pega o caminho de volta e retome para a estrada que leva para a salvação. Eu poderia contar de tantas outras coisas para vocês. Eu sei que as pessoas, geralmente os preletores, querem falar sobre como Deus é bondoso, amoroso, sobre como Jesus te ama e sobre como Ele te acolhe. Mas eu preciso trazer a realidade do céu para a sua vida. Porque evangelho sem arrependimento não é evangelho. Evangelho sem direcionamento não é evangelho. Um evangelho que olha para mim e que olha para você e que nos tira da presença de Deus. Esse não é o evangelho. Eu não posso chegar aqui, passar a mão na sua cabeça, olhar a sua dor e falar: ai, Deus vai cuidar, o Senhor vai te colocar em berço esplêndido, sendo que não é verdade. Aí eu estaria agindo com mentira. E vocês sabem que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, porque os mentirosos, toda mentira que eu faço, eu trago pacto com o demônio. Porque o pai da mentira é Satanás. A minha intenção, depois de todos os devocionais que nós já fizemos e que nós ainda vamos fazer, é que eu e você entremos no céu. Eu só quero isso. A tua salvação e a minha salvação. E a salvação de todo mundo que a gente ama. Sabe por quê? Porque eu não sou a única remanescente. Se eu olhar para o lado e falar: meu Deus, tá tudo tão complicado, Deus, tá tudo tão difícil. Parece que as pessoas não querem Deus. O Brasil, então, sabe o que Deus vai me falar? Ei, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Existem mais 7.000 joelhos que não se dobram a Baal. Existem 7.000 joelhos, ou seja, 3.500 pessoas que não vão se render ao demônio, que eles estão sim no caminho da pureza, da verdade e do arrependimento. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo porque de modo assombrosamente maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, por nos trazer a consciência daquilo que a gente precisa para entrar no reino de Deus. Muitas vezes a gente pensa: o Senhor não falou comigo, mas o Senhor deixou princípios para a gente seguir. E é aquele caminho, aquela jornada da verdade, da pureza e do arrependimento, ela que vai nos levar para o céu. Ainda que a figueira não floresça,
ainda que não haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, mesmo assim nós te adoraremos, porque nós sabemos que existem outros joelhos que não se dobram ao príncipe deste século, e nós vamos nos unir a eles e dizer que só Jesus Cristo é o Senhor. A nossa intenção com tudo isso, Senhor, é estar no céu, ser co-herdeiro do trono da graça que Cristo conquistou por nós naquela cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Produza frutos. Anota aí, por favor. Não esquece, por favor. Antes que termine esse dia, essa verdade precisa estar internalizada em você. Eu e você precisamos de produzir frutos de arrependimento, pureza e verdade. São esses pilares. Você não precisa de revelação. Você precisa de produzir esses frutos para que assim você seja herdeiro do céu. Eu quero te ver na glória. Eu quero estar na glória. E eu quero que esse dia seja mencionado como o dia em que as coisas por aí mudaram. E as coisas por aqui mudaram também, porque o próprio Espírito Santo nos conduziu ao caminho da vida eterna através da verdade. Um beijo, fica com Deus e até amanhã 5h45 no nosso devocional. E por favor, mais uma vez, para que você não esqueça, pureza, verdade e arrependimento. Esses são os pilares que vão me levar e te levar para o céu depois que a gente se entrega a Jesus.